Eu tava saindo com uns amigos outro dia e acabei conversando com uma amiga de um desses amigos, que eu não conheço muito bem. A gente começou a falar sobre namoro, que foi basicamente ela reclamando de todos os caras que ela tinha visto ultimamente. E ela acabou me perguntando quando foi meu último relacionamento sério. Eu admiti que nunca tive um. E aí ela deu uma risadinha e falou: "Com essa cara que você tem, não me surpreende." Já que não é aceitável pra homem adulto ser visto chorando em público, eu fui embora quase que imediatamente depois. Essa não foi a primeira vez que me falaram algo assim também. Crescendo, eu vivia sendo lembrado pela minha falecida mãe o quão feio eu era, e como nenhuma garota ia se interessar por mim. No fim das contas, ela estava certíssima. Desde que eu comecei a morar sozinho recentemente, eu até tirei o espelho do banheiro, porque olhar pra ele estava me dando ânsia. Literalmente, não é figura de linguagem. Eu sentia o estômago embrulhar, porque eu não via só um rosto, eu via tudo o que me disseram que eu era. Feio, rejeitável, solitário, invisível. E é isso que ninguém vê quando solta uma piadinha no bar. Eles não veem a bagagem, não veem os 30 anos de autodepreciação construída tijolo por tijolo. Eles só jogam mais um tijolo por cima. E o que dói mais é que eu quase consigo fingir que não dói. Quase. Mas naquela noite, não consegui. Naquela noite, eu fui só um homem voltando pra casa tentando não chorar no meio da rua. Com o tempo, você para de tentar. Não de propósito, não de uma hora pra outra. Você simplesmente desiste. Desiste de puxar assunto com alguém que você acha interessante, desiste de mandar mensagem, desiste de se arrumar melhor. Desiste de se colocar em situações onde você possa ser visto. Porque no fundo, você acredita que não vale a pena. Afinal, pra que tentar se a resposta parece sempre ser a mesma? Pra que se expor se a rejeição já parece garantida antes mesmo de começar? E é aí que entra o que ninguém fala. A solidão, quando vira rotina, começa a parecer um lugar seguro. É tipo um cativeiro emocional confortável. É escuro, é apertado, é triste. Mas, pelo menos, ninguém entra lá pra te machucar. Nos últimos anos, eu parei de me imaginar com alguém. Romanticamente falando, pelo menos. Não tem mais fantasia de relacionamento, de encontrar alguém legal, de ter filhos, dividir a vida, essas coisas. Essas ideias foram saindo de cena como atores coadjuvantes de um filme que nunca foi escrito pra mim. E não é por amargura, não. Nem por raiva das pessoas, ou das mulheres, ou do mundo. É só realismo emocional. Tipo, quando você cresce ouvindo que é feio, indesejável, estranho, e depois de um tempo você para de resistir. Você aceita. E o problema é que mesmo quando alguém parece querer se aproximar, eu duvido. Se alguém me elogia, eu penso, tá sendo educada. Se alguém sorri pra mim, eu penso, deve ter achado engraçado eu tentando parecer normal. Se alguém me chama pra conversar, eu penso, ela deve estar entediada. É como se tivesse uma trava automática instalada em mim. Uma trava que me impede de acreditar que alguém possa, de verdade, gostar de mim pelo que eu sou. E isso cansa. Cansa fingir que você não sente falta de ter alguém. Cansa mentir que tá tudo bem sempre estar sozinho. Cansa rir das próprias piadas como se você mesmo fosse sua única plateia. E o pior é que ninguém vê. Por fora, você é só o cara que não tenta, que é quieto, que é na dele. Por dentro, você é só alguém morrendo de medo de ser rejeitado mais uma vez. Teve um dia, lá pros meus 15 ou 16 anos, que eu nunca mais esqueci. Era a época de escola ainda. Aqueles anos em que todo mundo tava descobrindo o que era gostar de alguém, mandar bilhetinho, segurar na mão no recreio, trocar mensagens escondido dos pais. E eu também sentia. Claro que sentia. Mas eu sempre fui o cara que ficava de fora da brincadeira. Enquanto os meus colegas faziam apostas sobre quem ia namorar quem ia se pegar na festa do fim de semana, eu fingia que não ligava. Ria com eles, fazia piada, mas por dentro, eu morria de vontade de fazer parte daquilo. Tinha uma menina da minha sala. Não era nem a mais bonita, nem a mais popular, mas ela tinha um jeito gentil. Ela me tratava com respeito, e aquilo já era raro. Ela me ouvia, perguntava se eu estava bem, e não ria das minhas inseguranças como os outros faziam. E isso foi suficiente para eu me apaixonar. Não um amor platônico de filme, mas aquele tipo de carinho genuíno, inocente, que a gente só sente uma vez na vida. E um dia eu resolvi tentar. Criei coragem, escrevi um bilhete. Sim, um bilhete. Nada meloso demais, nada exagerado. Era só um eu gosto de você. Se você quiser, a gente podia conversar depois da aula. Eu me lembro do tremor na minha mão quando entreguei pra ela no intervalo, do coração disparado, da boca seca. Eu passei o resto da manhã com uma esperança boba no peito. Mas na saída, ela veio até mim com o bilhete na mão. E atrás dela estavam 3 ou 4 amigas rindo. Ela me devolveu o papel dobrado. Disse que achava melhor a gente continuar só amigos. Mas o olhar dizia outra coisa. Ela não estava com pena. Ela estava constrangida de estar ali. As amigas caíram na risada quando ela virou as costas. Uma delas ainda disse: "Ai, que dó!" Eu nem respondi. Só guardei o bilhete de volta no bolso. Não chorei ali, mas eu lembro de ter entrado no banheiro da escola e ficar uns 10 minutos olhando pro espelho. Em silêncio, sem piscar, sem pensar, só olhando. Foi naquele dia que eu entendi de verdade que o jeito que eu era visto não era algo que eu podia mudar. Não importava se eu era legal, gentil, atencioso. Eu não era o tipo de cara que alguém queria amar. A partir dali, eu nunca mais tentei de novo. Nunca mais escrevi bilhete, nunca mais flertei com alguém, nunca mais me permiti sentir aquela esperança. E não foi por orgulho ferido.
Foi por proteção. Porque às vezes a gente se machuca tanto que o único jeito de continuar vivendo é decidindo que não vale mais a pena tentar. Depois daquela cena no colégio, das risadas, da vergonha, do bilhete devolvido, eu me fechei. Não foi um ato de rebeldia. Não foi uma promessa tipo, nunca mais vou amar. Foi só um recolhimento automático. Como quem toma um choque e aprende que não pode mais encostar ali. Comecei a evitar qualquer coisa que me colocasse em posição de exposição emocional. Enquanto meus amigos começavam a namorar, eu arrumava desculpas para não ir nas festas, me escondia no videogame, nos livros, nas séries. Comecei a cultivar hobbies solitários, silenciosos, nada que envolvesse conexão, nada que me fizesse lembrar que eu era sozinho. Mas o mais perigoso foi quando eu comecei a construir uma persona. Fui virando o engraçadinho do grupo. Aquele cara que faz piada de si mesmo antes que os outros façam. Sabe, aquela estratégia de rir da própria feiura, da própria falta de sorte, da própria falta de amor. Como se eu dissesse, tá tudo bem, eu sei que sou um fracasso emocional, relaxa, pode rir também. Por fora parecia leveza, por dentro era autodefesa. E o tempo foi passando. E quanto mais eu fingia não me importar, mais as pessoas acreditavam. Ah, ele não liga pra essas coisas, ele é de boa, não tá nem aí pra namoro. Ele é feliz sozinho, vive no mundinho dele. Mas ninguém parou pra pensar que talvez meu mundinho não era refúgio, era prisão. Não tem ninguém, depois de um tempo, começa a parecer normal. Você aprende a acordar sem expectativa, a comer sozinho sem incômodo, a passar o fim de semana inteiro sem trocar uma palavra com ninguém e fingir que aquilo é liberdade. Mas a verdade é que nenhum ser humano nasceu pra viver invisível. Mesmo quem finge, mesmo quem aprendeu, mesmo quem aceitou. E eu aprendi a me esconder tão bem que às vezes até eu esqueço que tô sufocado. É como se eu tivesse decorado tão bem o papel de homem que não sente, que agora nem sei mais como seria tirar essa máscara. Porque se eu mostrasse, se eu dissesse que às vezes eu só queria alguém pra encostar a cabeça no meu ombro e dizer que tá tudo bem, será que alguém acreditaria? Ou será que ririam de novo? Chegar à vida adulta sendo o cara que sempre ficou de lado é uma experiência silenciosa. Ninguém te chama de fracassado na sua cara. Ninguém aponta o dedo dizendo que você ficou pra trás. Na verdade, ninguém diz nada. O mundo só vai girando. Os amigos vão casando, postando foto do noivado, depois vem os bebês, as viagens em casal, as casas novas com sofá de 2 lugares. Você curte a foto, comenta felicidades, irmão, e depois fecha o aplicativo como quem fecha uma janela para um mundo do qual você nunca fez parte. E não é só a questão de não ter alguém, é a sensação de que você foi esquecido por uma vida que deveria ter sido sua. Sabe aquele tipo de vida que todo mundo diz que é natural? Relacionamento, carinho, apoio, pertencimento. Eu assisto tudo isso como quem tá sentado no banco de trás, olhando pela janela embaçada de um ônibus que nunca parou na minha estação. Eu vou aos aniversários, às reuniões de amigos, aos churrascos, e fico ali, sorrindo, respondendo quando alguém fala, participando. Mas por dentro, eu tô em outro lugar. Um lugar onde eu sou o único, que não tem ninguém esperando por mim em casa. Onde eu não recebo uma mensagem perguntando se cheguei bem. Onde o silêncio é tão constante que às vezes eu falo em voz alta, só para lembrar do som da minha própria voz. E é curioso como as pessoas acham que a dor só aparece quando você chora, quando na verdade ela se esconde nos detalhes. Ela aparece quando você vê um casal trocando olhares num restaurante. Quando vê alguém colocar a mão no ombro do outro só pra dizer, tô aqui. Ou quando vê alguém comentar no grupo da firma, hoje é o dia do nosso aniversário de namorado. E você, que nunca teve isso, fica ali, parado, tentando fingir que não tem um buraco se abrindo dentro do peito. Aos poucos você aprende a parar de se imaginar no lugar dos outros, porque isso dói mais do que só aceitar que você nunca vai viver aquilo. Então você finge. Finge que tá bem, finge que se encontrou na solitude, finge que é por opção. Mas a verdade é que você não foi escolhido por ninguém. Nunca. E chega um momento em que você para de tentar ser visto, porque não aguentaria mais uma vez ser ignorado. Com o tempo, eu percebi uma coisa estranha. A falta de amor, ela não fica só no coração. Ela vaza. Ela se infiltra em tudo. No jeito que você se veste, no tom de voz que você usa, na forma como você entra numa sala. Ou melhor, na forma como você tenta não chamar a atenção quando entra. No começo, eu achava que meu problema era só com relacionamento. Que eu era ruim nisso, que não tinha dado sorte, que talvez fosse feio demais pra namorar e ponto final. Mas depois de anos vivendo assim, eu comecei a notar um padrão. Eu pedia desculpa por tudo, mesmo quando não era minha culpa. Se esbarravam em mim na rua, eu dizia, foi mal. No trabalho, eu nunca levantava a mão numa reunião. Mesmo quando eu tinha certeza de que a ideia era boa, eu pensava, pra quê? Vou ignorar ou achar ridículo. Com os amigos, eu era o coringa do grupo. Sempre pronto pra ajudar, pra ouvir, pra aconselhar. Mas quando eu precisava de alguém, adivinha? Eu sumia, porque eu tinha certeza de que ninguém ia vir. A verdade é que eu comecei a viver numa posição de fundo de palco, ali, no cantinho, com a luz apagada, onde eu podia existir sem incomodar. Porque uma parte de mim acreditava, profundamente, que a minha presença era incômoda. E essa ideia não veio do nada. Ela veio de anos ouvindo que eu não era suficiente, de nunca ter sido olhado com admiração, de crescer sem receber um elogio verdadeiro, de ver todos à minha volta sendo escolhidos pra dançar, pra amar, pra viver, enquanto eu era sempre o cara que ficava pra depois. E é assim
que a ausência vira identidade. Você não diz mais, eu me sinto feio. Você diz, eu sou feio. Você não pensa, tô solitário. Você pensa, eu sou o tipo de pessoa que vai estar sozinha para sempre. É como se você gravasse essas frases na sua alma. E elas começam a moldar cada decisão, cada passo, cada pensamento. E o pior é que você pode estar num lugar cheio de gente, rindo, comendo, se distraindo. Mas por dentro, você está em pedaços. Porque a dor da rejeição não é só de quem foi abandonado. É principalmente de quem nunca foi escolhido. Outro dia, enquanto eu estava lavando a louça do jantar, um hábito que eu faço quase sempre no automático, eu parei por um segundo e me dei conta de uma coisa absurda. Faz mais de 10 anos que ninguém encosta em mim com carinho. Nenhum abraço espontâneo, nenhuma mão que segura a minha com firmeza, nenhum toque no rosto, nenhum fica aqui comigo. 10 anos, talvez mais. É difícil explicar o que isso faz com a cabeça de uma pessoa. O corpo humano foi feito para contato, para calor, para vínculo. E quando você passa tanto tempo privado disso, você começa a se convencer do que o problema é você. De que você nasceu com algum defeito invisível. De que simplesmente não é digno de amor. Eu sempre imaginei que um dia, em algum ponto da vida, alguém me enxergaria. Alguém olharia nos meus olhos e diria: eu gosto de você assim, sem ajustes, sem máscaras, sem esforço. Mas esse dia nunca chegou. E depois de tanto tempo esperando, o sonho virou piada interna. Uma parte de mim já faz piada com isso antes mesmo de alguém tentar. Só para parecer menos trágico. Só para esconder o medo. Mas nos últimos dias, desde aquele comentário no bar, eu comecei a pensar em outra coisa. E se o problema não é só o que eu vivi? E se o problema é o que eu aceitei viver? Porque sim, eu fui machucado. Fui ensinado a me odiar. Fui ignorado, desprezado, zoado. Mas em algum ponto, eu mesmo comecei a repetir tudo isso pra mim. Eu mesmo comecei a me evitar, a me calar, a me esconder. Eu tirei o espelho do banheiro, fugi de fotos. Fui o primeiro a rir de mim mesmo só pra não dar chance pra ninguém fazer isso antes. E agora me pergunto, será que ainda existe dentro de mim alguma parte que acredita que eu mereço ser amado? Mesmo com tudo que eu ouvi? Mesmo com tudo que eu me tornei? Mesmo com essa aparência que eu aprendi a odiar desde criança? Será que de alguma forma ainda dá tempo? Talvez sim, talvez não. Mas pela primeira vez eu tô cogitando a possibilidade. Não como uma promessa de que tudo vai mudar, mas como uma fagulha, um respiro, um pensamento novo. E se eu ainda puder ser mais do que essa dor? Porque por mais que eu tenha me convencido de que o amor não é pra mim, tem uma parte de mim, pequena, machucada, mas ainda viva, que quer acreditar, que ainda sonha com um toque, um olhar, um afeto que não venha seguido de risada ou rejeição. E talvez essa parte seja o que ainda me mantém de pé. Acho que o momento mais estranho, e talvez mais simbólico, dessa tentativa de me reencontrar foi com o espelho. Não foi nada grandioso. Não foi uma cena de filme onde eu encaro o reflexo e digo, você consegue. Na verdade, foi bem mais bobo que isso. Eu só deixei o espelho no lugar. Depois de meses evitando me olhar, de anos desviando o rosto em fotos, de literalmente ter arrancado o espelho do banheiro, eu resolvi colocar ele de volta. Nada demais. Um espelho simples, redondo, baratinho. Mas quando eu instalei ele e me vi de novo ali, parado, com o rosto que me ensinaram a odiar, eu não consegui sustentar o olhar por mais de 5 segundos. 5 segundos. E aí eu entendi. Não é que eu não consigo me amar. Eu mal consigo me suportar. Só que naquele dia, pela primeira vez, eu não fui embora correndo. Eu respirei fundo, encarei o desconforto e me permiti estar ali. Feio, marcado, cansado, mas presente. E isso, por mais patético que pareça para quem tá de fora, foi um dos gestos mais difíceis que eu fiz por mim mesmo em muito tempo. Outra coisa, eu saí de casa sem capuz. Parece irrelevante, mas para mim era quase um escudo emocional. Eu usava o capuz até em dias quentes, mesmo sabendo que ficava estranho. Era a minha forma de me esconder, de evitar olhares, de parecer menor. Dessa vez eu deixei os ombros à mostra. Tava desconfortável? Muito. Me senti nu, mesmo com roupa. Mas caminhei pelas ruas como alguém que, mesmo sem gostar de si, tá tentando deixar de se odiar. É isso. Não é uma história de superação. Ainda não. Não é um conto de autoestima recuperada ou amor próprio redescoberto. É só o começo de uma desistência da autodestruição. Porque eu percebi que se eu continuar aceitando o papel que colocaram pra mim, o do feio, do indesejável, do que nunca vai ter ninguém, eu vou passar o resto da vida só existindo, sem nunca viver. E viver não é só amar e ser amado. É poder andar na rua sem sentir vergonha de respirar. É poder ouvir sua própria voz sem se odiar. É se permitir existir, mesmo que ninguém esteja olhando com carinho. Eu ainda me sinto sozinho. Ainda me sinto pequeno. Mas hoje, pela primeira vez em muitos anos, eu senti um fiapo de dignidade. E talvez seja isso que vem antes de tudo. Antes de se amar, antes de se aceitar, antes de ser escolhido por alguém, vem um momento em que você decide que merece existir. Mesmo sem aplauso, mesmo sem abraço, mesmo que ninguém veja. Só por você. Olha, eu ainda não me acho bonito. Não tem como fingir. Eu continuo passando longe das fotos. Continuo me sentindo deslocado em lugares cheios de gente atraente. Continuo, às vezes, me pegando desejando ter nascido com outro rosto, com outro corpo, com outra chance. Mas,
Nesses últimos dias, eu comecei a perceber uma coisa nova. Talvez eu não seja bonito, mas talvez eu também não seja desprezível. Eu me peguei sorrindo outro dia, sozinho. Sorrindo de verdade, assistindo um vídeo idiota na internet. E por um segundo, vi meu reflexo na tela do notebook. E pensei, até que eu não fico tão mal assim quando tô rindo. Foi um pensamento rápido, pequeno, mas foi meu. Foi a primeira vez em anos que eu me olhei sem desgosto imediato, sem aquela ânsia de me esconder, sem aquela sensação de que só minha presença já estraga o ambiente. E isso, cara, isso não tem preço. A gente fala tanto em amor próprio como se fosse um lugar fixo, um destino. Mas às vezes, amar a si mesmo é só conseguir se ver com menos nojo. É conseguir existir por um dia inteiro sem se xingar mentalmente, sem se comparar, sem desejar sumir. Ainda não me sinto desejável, ainda não me imagino sendo amado. Mas pela primeira vez, eu tô me permitindo a possibilidade de ser respeitado. Por mim. E talvez um dia, por outra pessoa também. E quando eu olho pra trás, vejo que passei a vida inteira esperando alguém me enxergar. Mas agora eu entendo. O primeiro olhar precisa ser o meu. Porque ninguém vai conseguir me amar de verdade se eu mesmo não acreditar que vale alguma coisa. E eu tô longe de chegar lá, mas tô dando os primeiros passos. Com medo, com vergonha, com muita insegurança. Mas tô indo. Talvez essa história não tenha um final feliz. Ainda não, pelo menos. Eu não conheci ninguém novo. Não comecei a namorar. Não tive um momento de transformação cinematográfica. Não me olhei no espelho e me achei lindo de repente. Mas hoje eu acordei, e pela primeira vez em muito tempo, eu não me odiei ao abrir os olhos. E isso, pra alguém como eu, já é uma pequena vitória. Se você assistiu até aqui, talvez seja porque viu um pouco de você nessa história. Talvez você também tenha crescido ouvindo que não era o suficiente. Talvez você também tenha aprendido a se esconder, a sorrir com medo, a se apagar para não incomodar. E se for o caso, eu só queria te dizer uma coisa simples, mas verdadeira. Você não é menos digno de amor por ter sido ignorado. Você não é feio demais, estranho demais, quebrado demais para ser visto. Você só carregou o peso demais nas costas, por tempo demais, e isso fez você acreditar numa mentira. Talvez você não acredite ainda. Tudo bem, também tô reaprendendo. Mas mesmo com todas as marcas, com toda a rejeição, com todos os espelhos quebrados, você ainda merece carinho. Você ainda merece respeito. Você ainda merece existir. Mesmo que ninguém tenha dito isso antes. Mesmo que ninguém tenha te escolhido ainda. Talvez o primeiro a te escolher precise ser você. Se essa história te tocou, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já se sentiu invisível? Já aprendeu a se esconder para não se machucar? Já pensou que ninguém nunca vai te amar? Seu comentário pode ser o abraço silencioso que alguém precisava ler hoje. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, cuide de você. Mesmo que ninguém esteja olhando.